Carla, qual que é o melhor remédio para dor na coluna? Então, sinto lhe informar, mas nenhum. Nenhum remédio trata a sua coluna. Nenhum remédio tem essa Uhum. capacidade. O remédio ele só alivia sintomas. Ele não Uhum. trata nenhuma causa da sua dor na coluna. Ele é um precursor para a gente conseguir iniciar um tratamento. Só que se ele for também de forma repetitiva, ao longo de anos, ele só está mascarando o seu problema. Legal. Fala para mim o seguinte, a prática de atividades como yoga e pilates pode realmente ajudar na saúde da coluna? Sim, E por ajudam quê? muito, muito mesmo. Só que em alguns casos, tá? E isso acontece na minha clínica, mesmo eu tendo pilates, que eu peço primeiro o tratamento. Mas se você não tem dor e você quer cuidar da sua coluna preventivamente, maravilhoso. Porque vai te dar alongamento, Uhum. mobilidade, fortalecimento. Se Uhum. você já está com dor, já está na crise, eu não recomendo começar no pilates. Vá num profissional mesmo, que trata a coluna, especialista nisso, para ele ver qual é o problema que está acontecendo e, eventualmente, provavelmente esse profissional mesmo vai te encaminhar para uma Uhum. desses exercícios, né? Para você continuar esse tratamento de coluna e fortalecendo e chegar a um nível que você não tenha mais dor na sua vida. Legal. Quais são os problemas de coluna mais comuns que você encontra no teu consultório? Hoje, os problemas mais comuns são a dor lombar, né, e a dor cervical. Muito pelos nossos hábitos mesmo do dia a dia, de se manter muito tempo parado, muito tempo numa posição só. Hum. Hábitos em excesso, muitas horas em computador, em celular, né? Uhum. Então a gente vai perdendo movimentos, né? E quando a gente tá muito tempo sentado, seu quadril tá muito tempo em flexão. Isso acaba jogando a sua coluna muito para extensão. Então você acaba deixando de fazer movimentos contrários àqueles que estão sendo mantidos. Uhum. Legal. Como identificar se uma dor nas costas é algo passageiro ou um sinal de algo mais sério? Então, se essa dor ela se mantiver por pelo menos 2, 3 dias, já é bom você acender um Hum. alerta, tá? E começar a pensar em procurar um profissional mesmo, porque quanto mais tempo você passa com essa dor, ela pode estar Uhum. virando uma dor crônica. Toda dor que ultrapassa 3 meses você sentindo, a gente já considera ela crônica. Então é como se o Uhum. seu cérebro ele já tivesse gravado essa informação de dor naquele lugar. Uhum. Então, ao invés da gente conseguir tratar de uma forma muito mais rápida, pode ser que tenha que ser um tratamento um pouquinho mais longo, porque a gente tem que fazer o teu cérebro gravar novamente uma informação. E tudo que a gente já gravou lá, fica um Uhum. pouquinho mais demorado. Então, assim, às vezes a Uhum. pessoa, mas não tô com tanta dor. Você vai, de repente, tá ganhando uma dor crônica. Uau. Quais são os tratamentos mais eficazes para quem sofre de hernia de disco? Hoje, os tratamentos mais eficazes são os tratamentos baseados em movimento, né, que é um movimento específico de coluna mesmo, que não é você simplesmente, vou para uma academia porque é movimento. Não é isso, tá? É um profissional que sabe o que tá fazendo e se especializou somente em coluna. Até hoje, você ir para um fisioterapeuta que não é especialista em coluna, ele pode estar te prejudicando, porque ele realmente não sabe. Porque hoje, cada vez mais, a ciência está se atualizando Uhum. e quem está buscando especificamente coluna, está vendo que as coisas estão mudando ao longo do tempo e muito rápido, né? O conhecimento Uhum. que a gente tem hoje. Por isso que, assim, meus pacientes brincam, nossa, mas você já vai fazer outro curso? Eu falo, gente, nunca para. Eu nunca vou parar de estudar, porque a Uhum. cada dia a gente descobre coisa nova, né? E às vezes o que a gente fazia lá 10 anos atrás, hoje a gente descobriu que isso piorava até. Mas a Uhum. ciência é isso, né? A cada dia a gente vai descobrindo coisas novas e com a tecnologia vai ajudando muito, porque vão conseguindo fazer pesquisas mais aprofundadas e a gente vai aprendendo. Uhum. E o profissional que não se atualiza, né, não consegue tratar a coluna hoje. Uhum. Porque ainda tem gente receitando repouso para coluna. Não existe. Você nunca vai fazer repouso para coluna. E quais casos a fisioterapia pode evitar a necessidade de uma cirurgia na coluna? Em quais casos? Isso. Então, todos os problemas de coluna, de Uhum. todo mundo que sente alguma coisa na coluna, principalmente as hérnias de disco, né, que são os mais operáveis, assim, só 5% dessas pessoas, todas que têm dor Uhum. na coluna por hérnia de disco, são para cirurgia. A gente consegue, com tratamento adequado, fazer essa hérnia de disco ser reabsorvida, Uhum. né? Às vezes, porque é uma extrusão. A extrusão já é quando o líquido que está dentro daquele disco, o disco rasgou e esse líquido ele tá vindo para o meio, né? Uhum. A gente consegue que esse líquido retorne ali para o disco e ele vá cicatrizando. Então, assim, não confie numa primeira pessoa que diga que é cirurgia. Uhum. Eu falo, você já tentou de tudo? Porque a cirurgia, além de ter todo uma coisa que cirurgia envolve riscos, né? Uhum. Muitas vezes pode não te deixar sem dor. Uhum. Acontece muito. Eu tive um paciente que ele já tinha passado por 2 cirurgias em menos de 4 meses. E ele fala, minha dor não melhorou em nada. Uhum. Então, assim, cirurgia também não é sinônimo de você nunca mais ter dor. E Uhum. um disco que passa, por exemplo, uma dissectomia, é como se fosse você cortar o pedacinho do disco que está encostando no nervo. Você cortou um disco. Você mudou a estrutura natural do seu Uhum. corpo. Daqui a meses, daqui a 1 ano, 2, você pode ter no mesmo lugar, porque já está mais fragilizado. Então, às Uhum. vezes, as pessoas não entendem, nossa, mas eu já fiz cirurgia nesse mesmo lugar. Sim, você ainda fragilizou mais ainda seu disco. Entendeu? Uhum. Então, assim, gostaria muito que todo mundo tivesse consciência de procurar profissionais especializados, fisioterapeutas especializados em coluna, como primeira opção. Uhum. Porque hoje a gente consegue reverter muitos casos e evitar muitas cirurgias. Legal. Como a tecnologia ela tá influenciando os tratamentos para
problemas de coluna? Como que ela tá influenciando? Algo bom, positivo? As Então, acho que da informações. gente descobrir mesmo o que que funciona e o que não funciona, né? Uhum, Porque hoje, assim, pra gente tratar a coluna bem, a gente não precisa de nada. A gente não precisa de uhum, nenhum equipamento, a gente não precisa de nenhum computador, nenhuma máquina, nada. É o nosso conhecimento, é uma avaliação bem feita, e a gente vendo o que que o paciente tem e o que que é bom pra ele, tá? A uhum. tecnologia, ela vai entrar pra fazer pesquisa, pra trazer esses resultados, numa pesquisa mesmo, pra gente ver que o que realmente funciona e o que não funciona, pra cada vez estar adequando melhor ainda esse tipo de tratamento. Legal. Como a fisioterapia pode ajudar idosos a manterem a saúde da coluna e a mobilidade? Então, a fisioterapia, né, ela é muito grande, tudo. Então, a gente Uhum, tem o pilates, tem esses exercícios específicos para a coluna. O idoso, ele precisa de movimento. Eu brinco com os meus idosos que, gente, enferruja. Por quê? As articulações, elas precisam de movimento para fabricar o líquido sinovial, que é o lubrificante natural da tua uhum, articulação. Então, assim, se você tá fazendo ali muito exercício, tudo, e não tá se alongando, não tá fazendo mobilidade, você vai sentindo que vai ficando mais preso, mais uhum, enrijecido. E quando você vai tentar fazer aquele alongamento, tá 10 vezes pior do que antes. uhum, E o idoso, às vezes, não trabalha mais, não faz um esporte, fica o quê? Sentado o dia inteiro, vendo a televisão. Então, cada articulação dessa que tá ali parada, sem uhum. movimento, e assim, amplitudes mínimas, vai no banheiro, vai na cozinha, volta. O que que ele faz de grande amplitude daquela articulação dele? Quase nada. Então, a fabricação desse líquido também abaixa muito, diminui muito. Uhum, Então, assim, precisa se movimentar em todas as amplitudes. Então, uhum. buscar uma, realmente... Eu gosto muito do Pilates, porque a gente consegue fazer tudo dentro do Pilates. Alongamento, fortalecimento, mobilidade, o convívio social, que também para o idoso é muito importante, Legal. né? Mas se é um idoso que já tem dor na coluna, é o que eu indico. Vamos tratar primeiro a coluna e eu vou te liberando para o Pilates aos poucos, Uhum. entendeu? Perfeito, vamos lá. Quais são os maiores mitos sobre a saúde da coluna que você gostaria de desmistificar? Repouso, né? Então, eu tô com dor na coluna. Muitos médicos ainda recomendam repouso. Não existe. Uhum. Hoje, todas as pesquisas mais atuais mostram que o repouso é prejudicial na coluna, né? Se você precisa do movimento para a articulação lubrificar, para o sangue circular, para o seu músculo relaxar, como é que você manda alguém ficar parado? Uhum. E aí a gente junta mais coisa. Se o movimento de coluna, de preferência dessa pessoa for flexão, e a pessoa ficar lá esticada o dia inteiro, ela vai levantar muito mais enrijecida, com muito mais dor, né? Então, o repouso é, assim, o maior mito que existe de tratamento de coluna. Caraca. Outro mito aqui. Dormir sem travesseiro realmente faz bem pra coluna? Dormir sem travesseiro, Isso. não é que faça bem, assim. Às vezes, por que que a pessoa quer dormir sem travesseiro, né? Porque, assim, a curvatura natural do pescoço é uma. Se ela quer dormir sem travesseiro, provavelmente o travesseiro tá gerando algum incômodo a ela. Entendeu? Então a gente tem que analisar o porquê. Tudo é um porquê disso, né? Uhum. Eu recomendo um travesseiro cervical. A maioria dos meus pacientes, eles gostam muito desse travesseiro, porque ele é bem anatômico mesmo. Ele não deixa nem sua cervical muito estendida, nem muito flexionada. Causa aquele conforto do pescoço também. Mas aquilo, não adianta a pessoa também manter uma posição porque é confortável para ela, porque em outra ela tá sentindo dor. Uhum. Ela tem que entender isso. Você tem que deitar numa posição que seja confortável para você, mas você só consegue ficar em uma porque as outras causam dor. Então tem Uhum. alguma coisa acontecendo, Uhum. né? Que hoje a gente fala isso. Qual é a melhor posição? A que você se sente confortável. Só que as outras estão causando dor, então a gente tem que analisar o porquê. Essa saúde mental pode afetar a saúde da coluna. Então, estresse e saúde mental, eles estão relacionados a gente estar mais tensionado, musculatura mais travada. Então, muitas vezes, essa musculatura mais travada, ela diminui a nossa mobilidade. Então, vou te dar um exemplo. Se você está com trapézio cervical mais enrijecido porque você passou por um problema muito grande, você se trava, é natural. Então você concorda que a movimentação vai ficar restrita? Uhum. E isso pode vir gerando coisas, desencadeando coisas, Uhum. né? Que você comece a ter outros problemas e precisam ser tratados, né? Uhum. Às vezes pessoas... Eu tive uma paciente que ela... Aconteceu uma coisa muito grande na vida dela e ela sentiu que ela travou toda, de musculatura mesmo. E ela é palestrante e ela tava mordendo a língua toda vez que ela precisava falar muito tempo. Uhum. E aí, eu também tenho especialização em DTMs, né? Que são disfunções dessa articulação aqui. Uhum. Então, a gente tem que trabalhar toda a musculatura da face, cervical. E aí, primeira sessão, ela, Carla, parei de morder a língua. Uhum. Então, era um problema de coluna, mas se ela deixasse isso muito tempo, esse travamento por parte emocional poderia começar a causar. Porque se tem uma musculatura, por exemplo, de cervical muito travada, ela vai começar a comprimir a sua coluna. E aí, se você já tem uma hernia de disco, uma propensão, você pode até causar uma hernia de disco por conta dessa compressão mantida há muito tempo. Caraca. Fala pra mim o seguinte, técnicas de relaxamento e controle do estresse pode ajudar na recuperação dos problemas na saúde? Então, se você realmente, seus problemas de coluna começaram a vir de causas emocionais, de causas de estresse, seria uma boa saída você também fazer isso. Como também fazer psicólogo. Muita gente precisa de ir pro psicólogo, precisa ir pro psiquiatra, porque às vezes são crises de ansiedade, são crises de pânico, são coisas que a gente trabalhar em conjunto vai ter um resultado muito maior. Cara, eu tô com dor de coluna agora. Tem alguma saída pra mim? De forma online? O que você me ajudaria nisso? Então, inclusive eu tô montando um material sobre isso, tá? Que eu vou disponibilizar em breve, que eu vou te ajudar a identificar
né, por alguns movimentos que eu vou pedir para você fazer, e a gente vai identificar o movimento de preferência da sua coluna, e você vai conseguir entender que exercícios vão ser bons para a sua coluna, para você conseguir se tratar em casa. Uau. Tratamento em casa é possível, então, hoje? Hoje é possível, porque a gente tem esses movimentos de preferência, Uhum. né? Então, a gente consegue, tanto online, né, ao vivo com a pessoa, quanto a gente passar informações que você consiga identificar o problema que você tem e seguir os exercícios que vão ter ali no material para você Legal. se autotratar. Carla, se eu comprar o seu tratamento online, né, qual que é o passo a passo após eu comprar? Então, a gente vai ter lá um lugar que você vai conseguir preencher coisas, que você vai se colocar em certo grupo, né? Isso que eu sei, certo grupo é o certo grupo do movimento. Em qual movimento a minha coluna se encaixa de preferência? Você vai conseguir, a partir das perguntas que eu vou te fazer ali, ir se colocando nesse grupo. Quando a gente descobre esse grupo ali, e você vai conseguir descobrir sozinho, tá? Vai ter um passo a passo para você chegar nos exercícios que você precisa fazer de forma muito simples. São exercícios muito simples, mas feitos de forma correta e assertiva no momento correto da sua dor, você vai ter um resultado muito grande e muito rápido. Carla, fui no fisioterapeuta e ainda continuo com dor. Que fisioterapeuta você foi? O que ele estava fazendo com você, né? Se você chegou num fisioterapeuta e ele te botou no choquinho, na luzinha, mandou você fazer meia dúzia de movimento ali e te mandou embora, não é tratamento de coluna, tá? Eu nem tenho choquinho na minha sala, que é o TENS, né? Uhum. Eu não tenho isso. Não tenho ultrassom, não tenho nada disso. Tá? São perguntas assertivas, são testes, são movimentos. No caso, também, algumas vezes, uns ajustes quiropráticos. Mas, dependendo do que está sendo feito com você, você já acende o alerta porque você está perdendo tempo. Carla, fiz meu tratamento, fisioterapeuta, e não continuei as sessões. E havia parado a dor, porém agora voltou. O que eu faço? Então, a gente vai começar do zero o seu tratamento. Porque muita gente acontece isso, né? Sumiu a dor, mas tudo é uma progressão de carga para essa coluna. Então, assim, você corre o risco, sim, de voltar a estaca zero. Você tem que seguir o que o profissional... Se você tá ali, você tem que estar confiando no que o profissional tá falando para você. Então, você tem que seguir o que o profissional tá passando, que você tem que fazer. Se você simplesmente some, e acontece muito, tá? Uhum. Porque a dor passou e você abandona o tratamento, tudo é tratamento. A sua dor, ela não surgiu em um mês. Uhum. É um acúmulo de uma vida, de coisas que você foi fazendo, a não ser que seja um acidente, seja alguma coisa, né, mais grave, é um acúmulo de uma vida. Então, muitas pessoas querem que em 2 sessões a gente consegue, assim, tirar muitas dores em 2, 3, 4 sessões, sim. Mas você tem que seguir o acompanhamento. Muitas vezes vai ser o Pilates, muitas vezes vai ser ali na consulta mesmo. A gente espaça mais essa consulta. E quando começa a espaçar, ainda é pior, né? Porque aí as pessoas esquecem e deixam pra lá, porque já não tem mais dor. Mas aí que é o importante pra gente ver o quanto de esforço essa coluna tá fazendo e tá aguentando, até pra gente aumentando isso gradualmente. Cara, é o seguinte, tô com muita dor aqui. Quantas sessões é necessário? Eu sei que você falou, não tem como. Mas quantas sessões eu precisaria fazer, assim, no máximo, pra eu conseguir ter o meu resultado, porque eu não aguento mais a dor? Então, a gente tem que avaliar qual é o tipo de dor. Se é um pensamento, se tem a parte neurológica envolvida. Porque nem sempre uma dor é só estrutural e muscular, né? Porque isso é o mais simples. Mas se tem um neurológico envolvido, se tem pensamento de nervo, se tem extrusão, tudo varia de paciente para paciente. E as pessoas são únicas. Então, a gente tem que avaliar passo por passo mesmo. Caraca, nem sempre uma dor é estrutural e muscular. Fala mais sobre isso. Então, eu vou botar o nervo ciático, que é o mais conhecido, né? Uhum. Você pode ter uma hérnia de disco, e esse disco ele está encostando nesse nervo. E isso gera uma lesão, uma microlesão nesse nervo. Só que a gente tem que pensar que o nervo é uma parte muito nobre do nosso corpo. É ele que traz toda a informação para o seu membro se mover. Uhum. Se o teu nervo está lesionado, você não mexe, por exemplo, a perna, você não mexe o pé, você não faz nada. Aquele membro fica sem informação. O nervo, ele é o fio condutor que traz a informação do seu cérebro para o resto do corpo. Então, se tem um problema ali, é como se tivesse com mau contato. A informação não chega direito para exercer ali o movimento, você tem a sensibilidade, você fica com queimação. Então, muitas vezes, a gente tem que... O que é a causa dessa hérnia de disco? Vamos eliminar essa causa. É o jeito que essa coluna está se movendo, é o jeito que você está se comportando no seu dia a dia. A gente vai estruturar isso tudo para esse nervo parar de ter essa compressão do disco e eliminando esses sintomas do nervo. Entendeu? E às vezes, a pessoa passa tanto tempo assim, né? Meses, anos. Tem gente que chega assim, com 2 anos de dor. Que às vezes a lesão desse nervo não tem mais como reverter. A gente consegue tirar a dor, mas às vezes vai ter uma dormência ali residual que não vai sumir nunca mais. Então, assim, quanto mais rápido a pessoa procura ajuda, é melhor pra ela, porque assim, a chance de reversão de todos os sintomas é muito maior. Uau. Última pergunta pra nós encerrarmos. O que move a Carla hoje nesse mundo? O que te move? Por que você tá dentro da fisioterapia? O que te move? Então, assim, o prazer de ver uma pessoa chegar num nível que ela parou a vida dela inteira por conta daquela dor. E ela fala pra mim, tô voltando a fazer isso. Tô voltando a trabalhar, tô voltando a pegar meu filho no colo. Tô voltando a conseguir fazer coisas que, assim, básicas do dia a dia, que quem não tem dor na coluna, talvez não consiga mensurar o tamanho do problema que a dor na coluna causa na vida da pessoa. Porque às vezes acaba com casamentos.
sabe? São empregos perdidos e acaba com uma família, acaba com toda a tua estrutura. Então você vê que você contribuiu com aquilo ali, da pessoa voltar a ter uma vida normal, dela voltar a ter uma relação com a esposa, dela voltar a ter coisas básicas, entendeu? Dirigir, conseguir dirigindo pro trabalho, conseguir subir uma escada sem dor. Que às vezes tem gente que mora numa casa de 2 andares, eu não consigo mais ir pro meu quarto, eu durmo na sala. São coisas assim que a gente que não sente esse tipo de dor não consegue imaginar. E aí você vê cada história dessa, você, com seu trabalho, que você ama já fazer, conseguir mudar isso tudo, essa realidade da pessoa, e fazer ela ter uma vida normal, é muito legal. Uau, uma salva de palmas.